Boa noite a todos. Mais um dia nessa semana para nós estarmos juntos, podendo chegar até o seu lar, a sua família, podendo levar uma palavra, uma direção do Senhor para todos nós. Eu creio que Deus ele está no controle de todas as coisas e que através do Espírito Santo ele nos conduz nessa semana, uma semana abençoada, uma semana conduzida realmente pelo poder e pela soberania de Deus. Eu queria, nesse instante, te convidar, nós estarmos fazendo uma oração para que a gente possa, mais um dia, aprender com a palavra do Senhor, né, com esse tempo, nessa semana que antecede a crucificação, uma semana que antecede a Páscoa, uma semana onde nós falamos sobre a paixão de Cristo, falamos sobre a sua morte, a crucificação e sobre a ressurreição, né? Então, é uma semana que nós podemos receber do Senhor preciosidades. Que teu coração ele esteja aberto para isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, crendo a Deus no Teu poder, crendo a Deus que o Teu Santo Espírito que conduz todas as coisas, e nós, ó Deus, desejamos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, através, Senhor, desses momentos que antecedem a cruz, que o Senhor, ó Pai, venha nos ensinar, Senhor, e dá, Senhor, direção firme e forte ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada família, Pai, que está nos acompanhando. Pai, que o Senhor esteja sobre cada lar, Senhor, abençoando os Teus filhos, ó Deus, e sustentando eles com a Tua graça, com o Teu poder, Pai. Nós iniciamos mais esse dia na Tua presença e pedimos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estou aqui com a Ana Júlia, né? Ela tem me acompanhado durante toda essa semana. E nós vamos adorar o Senhor. Ensinar
Glória a Deus, né? Que coisa linda. A canção, ela praticamente ela traz todo o resumo de tudo que nós já lemos desde segunda-feira, quando nós começamos a falar sobre essa semana de Jesus. E ontem nós falamos sobre a casa perfumada, nós falamos sobre aquele momento especial de Jesus. E hoje nós estaremos falando sobre a ceia. A quinta-feira é a quinta-feira onde tem a ceia, onde o Senhor está com seus discípulos, o lugar é preparado, né, para isso. E antes de nós fazermos a leitura do texto, eu queria te convidar, né, a que você deixe Deus te usar nessa hora e você compartilhe o link dessa mensagem com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, com todos os seus contatos nos seus canais de internet, né, que você possa estar fazendo um evangelismo, porque eu creio que o Senhor tem palavra aos corações e através de você, essa palavra ela vai alcançar vidas nessa noite. Então, deixa Deus te usar aí. Enquanto isso eu vou estar pegando aqui o texto que nós vamos ler nessa noite. Nós vamos dividir esse texto em 5 partes para a gente poder meditar nele. Eu acredito que nessa série O Caminho da Cruz, né, o Caminho para a Cruz, nós chegamos à quinta-feira. E a quinta-feira é uma noite de contrastes, quando nós lemos o texto. Nessa noite, conforme foi descrito lá em João, capítulo 13, nós não vamos fazer essa leitura, mas depois você pode, na sua casa, estar fazendo ela. E no Evangelho de João 13, de 4 a 20, é aquele momento onde Jesus ele lava os pés dos seus discípulos e ensina uma grande lição a respeito do servir, que nós devemos servir uns aos outros. E ele fala assim, que nós seremos bem-aventurados, se assim nós procedermos. Então ele deixa aí um ensinamento preciosíssimo, né? uma riqueza muito grande, né? Esse ensinamento de Jesus. Mas aí, na sequência, né, desse texto, né, em outro evangelho, a gente vê que depois Jesus celebra a ceia, e a ceia que é a comunhão. E na mesma noite, né, como a gente falou aqui de contraste, na mesma noite, Jesus ele é traído por Judas. Então, uma ceia que tinha o sentido de comunhão e logo em seguida, né, uma traição. Então, por isso que a gente colocou aqui essa questão do contraste, né, dessa noite. E aí é interessante a gente notar porque quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele fala a respeito da ceia, ele nos ensina. Ele fala que é conforme ele aprendeu com o Senhor. E o texto ele diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 23 a 25. É só uma introdução para a gente entender isso, esse contraste. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, esse ensinamento do apóstolo Paulo, que ele aprendeu com o Senhor, ele começa falando que na noite em que foi traído, né, Jesus ele celebrou a ceia. Então, esse contraste ele está bem real, né, e é bem destacado aqui no texto bíblico. A leitura nossa para essa noite, você que está com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Mateus, no capítulo 26, e a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 17, e depois nós vamos para o outro evangelho, mas eu gostaria que você estivesse acompanhando essa leitura, Mateus 26, a partir do versículo 17. O texto ele diz assim, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, a primeira leitura nossa vai até aqui. E aí, nessa noite de contrastes, né, como eu disse aqui no começo, a gente aprende que, como a Páscoa, que significava a libertação da escravidão do Egito, a ceia do Senhor, ela celebra a nossa libertação do pecado por meio da morte de Cristo. E algo muito importante que eu creio que nós precisamos lembrar é que a ceia do Senhor, ela é o nosso memorial, aonde nós realmente lembramos, né, que a sua morte, ela foi pelos nossos pecados. E Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Então, quando nós celebramos a ceia, nós devemos sempre nos lembrar disso. Esse é o memorial eterno, né, que nós celebramos. A segunda leitura, ela continua aí no versículo 31 do capítulo 26 de Mateus, e ela diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, mais esse trecho da leitura, né, até o versículo 35. E aí a gente vê aqui que todos os discípulos, eles declararam, né, que preferiam morrer a negar a Jesus. E Pedro também, da mesma forma, né, com seu ímpeto, ele também ali declarava isso, né, com todo vigor, né, que ele jamais negaria a Jesus, né? Então, mesmo que fosse necessário morrer com o Senhor. E eu creio que aqui já vem para nós, né, um ensinamento da parte de Deus, porque eu acredito quando nós celebramos, quando nós nos reunimos como igreja, nós declaramos a nossa fé. Cada celebração nossa, né, cada dia na presença do Senhor, cada culto, cada louvor entoado, cada oração, né, que nós fazemos declarações de fé diante do Senhor, declarações de compromisso, de fidelidade, de amor, realmente de perseverança, né? E eu acredito que, da mesma forma que os discípulos aqui, quando Jesus ele fala isso para eles, e eles ali fazem essas declarações fortes, que eles jamais o negariam,
né, que eles iriam às últimas consequências. Eu acredito que quando nós fazemos afirmações, nós realmente precisamos entender que as nossas afirmações de fé, elas só serão validadas quando postas à prova, como aconteceu logo em seguida com os discípulos. Quando a prova chegou, né, quando a dificuldade ela se instalou, quando as incertezas elas começaram a brotar, ali essas declarações deles, essas afirmações, elas foram provadas. Então, eu acredito que esse tempo é tempo oportuno para que você possa realmente refletir sobre cada afirmação, cada declaração de fé que você tem feito e que você já fez diante do Senhor, né, durante a sua adoração, durante o seu louvor, durante a sua celebração, e você possa se manter firme, né, com as suas afirmações, porque elas só serão validadas quando elas são postas à prova. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós estamos sendo realmente provados na nossa fé, porque nós somos a igreja de Cristo, a igreja que Jesus ele reina, a qual ele é o cabeça, e que ela está espalhada sobre toda a terra, mas por uma circunstância momentânea, né, da situação que nós vivemos hoje, nós não podemos nos reunir como igreja num templo, num só lugar. Nós estamos espalhados, cada um está na sua casa, mas nós continuamos sendo igreja. E eu acredito que esse tempo ele vai validar a sua afirmação de quando você realmente cantou e adorou e declarou que você é corpo de Cristo, você é família de Deus, né, que você pertence a essa família, né, a família da fé, que você tem uma paternidade, que você tem irmãos, né, e que você continua nesse mesmo propósito, né, você não perdeu o foco, né, você não fugiu, você não se escondeu, mas você continua sendo igreja. Eu acredito que essa validação em meio à prova é algo muito importante que a gente precisa pensar, porque os discípulos, quando foram colocados à prova aqui, eles fugiram. Pedro, quando foi colocado à prova, ele negou. E eu gostaria, para a gente fazer essa leitura, que a gente mudasse o Evangelho, e eu gostaria que você fosse lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e essa vai ser a terceira leitura nossa nessa noite. Lucas 22, a partir do versículo 39, eu vou esperar um pouquinho até você abrir a sua Bíblia. Nós não estamos projetando junto com a imagem os textos, então é importante você ter uma Bíblia aí para você acompanhar, ou você prestar bem atenção na leitura, para que você possa compreender tudo aquilo que nós estamos falando nessa noite. E aí o texto, a partir do versículo 39, diz assim: E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aqui, nós estaremos fazendo essa leitura, versículo 46, e aqui nós vemos que Jesus, ele estava em grande agonia, pela proximidade da sua crucificação, da sua separação do Pai, porque quando ele leva o pecado da humanidade sobre si, realmente ali a face de Deus, ela não está mais voltada a Jesus naquele instante. Então ele sabia, e a agonia do Senhor, ela também tinha a ver com esse momento de separação do Pai. E
também da sua morte e da forma que seria a sua morte pelos pecados do mundo. Então, esse momento da oração, ele era um momento que realmente era necessário, e para esse momento, Jesus ele leva seus 3 discípulos, aqueles que estiveram com ele lá no Monte da Transfiguração, que viram Jesus glorificado, né, que se alegraram com aquele momento, que se encheram de temor também, e que em outros momentos também eles estiveram com Jesus de forma muito especial. O Pedro, o Tiago e o João. Né? Então a gente tem uma canção de criança que fala, né, do Pedro, Tiago e João, né, que estão no barquinho lá no Mar da Galileia. Então eles sempre têm uma referência sobre esses 3 discípulos de uma forma muito especial. E eles são aqueles que foram convidados por Jesus para estar com ele e que precisavam realmente estar em oração. E aí, nesse texto desse evangelho, não se tem essa informação, mas se você ler no outro evangelho, diz que Jesus ele foi por 3 vezes até os seus discípulos, né, para pedir para que eles estivessem realmente orando. E aí a gente percebe algumas coisas que eu acredito que traz aqui uma lição também para o nosso coração, porque Jesus ele usa da sonolência dos seus discípulos para alertá-los a respeito das tentações que estavam próximas, aquilo que logo eles estariam enfrentando. Nesse texto que nós lemos, me chama muita atenção quando o Senhor fala para eles assim, que achou-os dormindo de tristeza. Né? Então, esse dormir de tristeza, né, de abatimento, era algo que ficou destacado nesse texto. E eu creio que isso tem muito a ver com indiferença, com realmente não estar se posicionando naquilo que é a propósito de Deus para aquele momento. E eu creio que isso também pode trazer para nós hoje uma pergunta, né, como que Jesus ele nos encontra, né, quando ele vem à nossa procura, né, se ele nos encontra orando, ou se ele nos encontra indiferentes ou dormindo de tristeza. De repente, você está ouvindo tanta notícia que não são boas, você está tendo tanta informação ruim, e isso está tentando roubar a tua esperança, roubar a tua fé, e de repente essa tristeza de alma tem te abatido, e realmente você não tem colocado sua vida em oração, você tem se esquecido, né, da importância da oração, porque temos e somos tentados na nossa fé, na nossa convicção, e eu acredito que quando o Senhor Jesus encontra esses discípulos, ele realmente estava desejando que eles entendessem esse alerta, né, de que aquela sonolência ela era perigosa, e eles poderiam realmente serem pegos pela tentação. E sem a oração, eu acredito e nós sabemos que nós enfraquecemos. Sem oração enfraquecemos. Quando nós estamos na noite escura, nós não devemos dormir, porque nesses momentos mais difíceis são os momentos que nós precisamos estarmos nos colocando em oração, nós precisamos realmente estarmos vigilantes. Esse momento que vivemos na história da igreja é o momento onde nós precisamos manter firme a nossa fé, é o momento onde nós precisamos vigiar para nós não cairmos na tentação, nem nesse momento da tristeza da alma, porque a tristeza da alma ela tem poder para nos paralisar, ela realmente tem poder para nos deixar num estado dormente de alma, e o Senhor não quer você dormente, o Senhor não quer você sonolento, o Senhor quer que você se coloque em pé e se coloque em oração, que realmente você clame, que você realmente busque a presença dEle. E aqui com os discípulos, o Senhor deixa essa informação, né, essa exortação muito forte, porque realmente a tentação ela veio e eles fugiram, né, a tentação veio e Pedro negou. Então, a oração ela é necessária, o fortalecimento da nossa fé é necessário. Nós estamos na semana que nós chamamos Semana Santa, nós estamos nessa semana que nós estamos rumo à cruz,
E eu acredito que é uma semana que você precisa despertar a sua fé, que você precisa se colocar em oração realmente e crer naquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está no controle de tudo. A soberania de Deus é real. O Senhor ele tem controle sobre todas as coisas. O Senhor ele está presente. Nada mudou. O amor do Senhor continua real sobre as nossas vidas. Na sequência do texto, lá no Evangelho de Lucas 22, no versículo 47 em diante, você pode acompanhar na sua Bíblia, o texto ele continua dizendo assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos à espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, chegou o momento onde Jesus ele foi aprisionado. Realmente chegou o momento onde aquele intento, né, daqueles príncipes, daqueles sacerdotes, ele estava se cumprindo. Judas o traía com um beijo, o mesmo beijo que Jesus usava para abençoar, né, o mesmo beijo que se usa para se recepcionar, né, com amor, foi o beijo falso daquele que o traía, o sinal da sua traição, né, que o indicava para aqueles homens. Então, a gente vê que nessa hora precisamos realmente manter a nossa fé para não cair na tentação. No momento da dificuldade, todos os discípulos fugiram, né, todos se esconderam. E aí a quinta leitura, que é a sequência do texto, do versículo 54 até o versículo 62. Queria que você acompanhasse ela, diz assim: Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, realmente aquilo que Jesus havia dito a respeito de Pedro, né, realmente aconteceu. Pedro, ele nega a Jesus. O que eu queria deixar para você, né, como assim uma conclusão, né, desse texto que nós lemos nessa noite, né, dessa palavra que nós lemos, né, de uma noite de contrastes tão grandes, né, que embora parecesse que Satanás ele estava prevalecendo, tudo estava acontecendo conforme o plano de Deus. E eu queria que você ficasse com isso bem claro no seu coração. Tudo que aconteceu naquela noite fazia parte do plano de Deus, né? O Senhor ele tinha um plano, ele tem um plano, e esse plano vem se cumprindo a cada dia.
aquilo aconteceu conforme o plano de Deus. E havia chegado a hora, e era a hora do Filho do Homem, era a hora do Cordeiro Pascal, era a hora do Cordeiro de Deus. Então, era o momento, era a hora oportuna que o Senhor preparou para tudo isso. Então, durante essa semana nós temos falado sobre decisões. A primeira decisão que nós falamos é que realmente você decida, né, realmente receber Jesus como Senhor e Rei sobre a sua vida. A segunda decisão que nós tomamos nessa semana é que realmente você decida romper com as coisas erradas. A outra decisão que nós tomamos nessa semana foi sobre que nós devemos decidir realmente aprender a palavra de Deus. Ontem nós falamos a respeito da decisão de realmente nós confiarmos em Deus. E hoje eu queria deixar para você mais uma decisão que nós precisamos tomar no nosso coração, que é que você realmente decida viver em comunhão com Deus. Porque a ceia é comunhão, né? A ceia, ela tem um propósito, né? O pão e o cálice, né? Eles têm um significado de comunhão com Deus, de paz com Deus, de comunhão com os irmãos, de paz com os irmãos. O sangue precioso de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Então tem um propósito. Nunca se esqueça, Deus, ele está no controle de todas as circunstâncias. E por isso, não durma de tristeza, não desanime, vigie, ore, coloque sua vida, né, no altar, se deixe cair em tentação, mas se fortaleça na esperança, porque o propósito de Deus se cumpriu através da cruz. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez e logo em seguida nós estaremos orando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Quando as lutas vêm me
Aleluia, Senhor. Oh, Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a obra de Cristo na cruz, Pai, a obra de Cristo, Senhor, é perfeita, Senhor. É suficiente, Senhor, para nós, ó Deus. É a nossa salvação, ó Deus. O perdão, Senhor, dos nossos pecados, ó Deus. O preço foi pago naquela cruz, Senhor. E nós somos gratos por isto, Pai. Nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que nos fortaleça, Senhor. Nas noites escuras, Pai, da nossa alma, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que não venhamos a dormir de tristeza, Senhor. Que não venhamos a nos abater, Senhor. Que não venhamos, Senhor, a nos esquecer, Senhor, da oração, Pai. Que não venhamos, ó Deus, a perder, Senhor, o brilho, Senhor, das nossas declarações de fé, Senhor. Da nossa convicção no Senhor, ó Pai. Diante das circunstâncias, das provas, Senhor, que validam a nossa fé, Pai. Que ela não seja abalada, Senhor, mas que ela seja fortalecida pelo Teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu profetizo nessa noite, Pai, sobre os lares, sobre as famílias, Senhor, a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus. Pai, que nesse tempo o Senhor venha fortificar o Teu povo, Pai. Que nesse tempo, ó Deus, as orações mais sinceras, Senhor, elas brotem, Senhor, de corações, ó Pai, que Te buscam, Senhor, que anseiam por Ti, Senhor, que desejam ardentemente a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Seja com Teu povo nessa noite, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai. Nós estamos entregando ao Senhor esse tempo de jejum e consagração, que nós estivemos durante 40 dias apresentando ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que esteja recebendo e que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Sabemos que tudo aquilo que nós fazemos não é sacrifício, mas é gratidão, Senhor. E nós queremos que essa disciplina, Senhor, espiritual, ela nos fortalece, edifica a nossa fé e edifica a Tua igreja. Então nós Te agradecemos por esses 40 dias, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos à frente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todos. Aí na sua casa, aonde você estiver, que a bênção do Senhor te alcance. Uma boa noite. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Amanhã nós estaremos falando aqui a respeito do julgamento e da crucificação. Então não perca a próxima mensagem. Deus te abençoe em nome de